Fala galera, The Ones Who Live chegou ao seu final, mas temos coisas ainda a tratar sobre essa spin-off que, cara, é a spin-off mais importante que a gente teve pós-encerramento da série principal, isso não tem dúvidas, é só ver o quanto de alvoroço provocou em toda a cultura pop, mesmo que tenha tido problema no seu encerramento. Isso é uma coisa muito importante pra gente conversar sempre, e onde que a gente vai conversar muito também sobre isso, sabe onde? Na nossa live de veredito que vai acontecer quinta-feira, onde o trio vai estar reunido novamente. Eu, Henrique e o grande Minato da Walker's Family, talvez com uma participação especial e tudo mais, mas só iremos cobrir isso na quinta-feira, 21 horas, ao vivo aqui no canal do YouTube da Take. Enquanto que a gente não chega lá, cara, tem um assunto que eu gostaria muito de conversar nesse momento aqui, que é sobre os três personagens coadjuvantes que a gente teve em The Ones Who Live, que tiveram realmente uma grande importância dentro da trama. Eu sei sobre o General Bill, já conversamos muito sobre ele, sobre pontos que eu gostaria, pontos que eu não gostaria. Vocês comentaram muito já, tanto aqui em vídeos diários, em vídeo de crítica, cara, durante nossos grandes debates e tudo mais. Mas o General Bill, ele não entra nessa conversa aqui, porque o papel dele de ser o grande líder do CRM, cara, entra em outro setor da discussão, outro setor da brincadeira toda. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre Okafor, Ned e a Thorne. Vamos começar pelo Okafor, cara, porque ele realmente é o grande personagem coadjuvante que abre The Ones Who Live pra gente, dando muitas informações, mas muitas informações sobre o que aconteceu no passado, inclusive, né, a sua responsabilidade em relação aos bombardeios, que a gente volta, né, com aquele grande flashback de voltar a Los Angeles, voltar a Atlanta, e também sobre a sua decisão, o que o muda, que inclusive acaba matando a sua própria esposa por causa do que estava acontecendo ali em volta e da sua decisão sobre. E também as suas ligações inteiras por ser o responsável, não por ter salvo a vida de Rick Grimes, porque isso ficou a cargo da Jades, mas ter mantido Rick Grimes vivo, tentativa após tentativa dele de fuga do CRM. E além mais, ver em Rick Grimes, cara, realmente uma capacidade de fazer as coisas diferente. Diferente do quê? Diferente do que o CRM estava planejando, que estava querendo fazer. O Okafor é responsável por não, é que tá, é muito interessante isso, né? O Okafor não deixa o Rick perder a vontade de viver. Ele não deixa em nenhuma maneira o Rick realmente fazer algo além que acabasse com a sua própria vida. E isso tudo é responsabilidade do Okafor. E é o personagem, cara, que por acreditar no Rick, por, né, querer mostrar para ele o que é que realmente o CRM poderia se tornar, ele faz também a função de apresentar para a gente informações muito importantes desde o primeiro episódio sobre a questão de recursos, inclusive sobre a questão do milho, né, que depois ele não ganha, obviamente, muita abrangência no resto dos episódios de The Ones Who Live, mas são importantes por quê? Porque começam a se formar um cânone dessas informações todas do que a gente pode esperar para o futuro por causa dos tais 14 anos que a humanidade ainda tem de sobrevivência. O Eklund Briefing realmente, cara, é muito importante porque pistas dadas no decorrer de The Ones Who Live e no primeiro episódio, isso tem muita relação com o personagem do Okafor, vão fazendo o sentido de que caminho que pode tentar seguir essa trama de The Walking Dead Universe pra frente. Pra que esse pra frente, cara? Pro futuro. Que história realmente para contar, que história realmente seria essa grande história de sobrevivência dessa luta toda para acontecer ali. E o Okafor, cara, ele é o primeiro grande peso que a gente vai tendo de uma perda dentro da série. Que se segue, obviamente, pelo personagem do Neto. Porque o primeiro episódio, o foco todo no Rick Grimes, tem o Okafor como esse grande coadjuvante. A Thorne, ela tá muito próxima disso. Só que como a Thorne continua na série, a gente continua vendo esse desenvolvimento dela. O Neto, no segundo episódio, cara, ele tá, obviamente, totalmente conectado com a história da Michonne e não deixar de maneira alguma que ela desista de procurar realmente o homem corajoso, o homem que, cara, a fez deixar seus filhos para trás e procurar. O Neto é responsável pelo acredite um pouco mais da Michonne o tempo todo. É quem não saiu do lado dela, não importa a circunstância. Inclusive, né, a série utiliza
algo que o Neto ensina pra Michonne pra questão da explosão toda lá do alto escalão do CRM, a questão do gás, tudo mais, a explosão que acontece do gás. Tudo isso é passado pelo Neto, né? A maneira como o segundo episódio acaba, inclusive, com aquele sentimento e a visão que a Michonne vai tendo, né? De toda a parte bélica ali do CRM, e ela com o isqueiro do Neto aqui, em mãos e brincando, tá muito colocado sobre o sentimento de vingança por causa do que o CRM fez. Com Aiden, Bailey, aqueles outros que estavam junto no grupo lá, mas principalmente, cara, ao Neto. É principalmente ao Neto. Principalmente. E o Neto, assim como o Okafor, ele é um personagem que tinha muito a contribuir pro restante da série. E assim como o Okafor, o Neto também é um personagem que a gente sente segundo peso da dor de uma perda de personagem ali, que tu tava tendo já uma aproximação, e isso é total mérito da série, total mérito de como tá sendo realmente mostrado esses personagens, desenvolvidos personagens com real importância para os dois protagonistas, um em cada episódio, e a perda de ambos, cara, deixa tudo em risco. E traz pra gente aquele sentimento de, pô, cara, queria assistir um pouco mais desses personagens ali, porque eles tinham muito ainda a contribuir para a história por completo, e ainda mais o Okafor próximo do Rick e o Neto próximo da Michonne. E aí a gente chega na Thorne. A Thorne, como eu estava falando ali antes, que ela obviamente esteve sempre presente junto do Rick, assim como o Okafor no primeiro episódio, a missão, tá, da Thor no primeiro episódio é muito o quê? Essa conexão com o Rick. E essa conexão com o Rick deixa claro que os dois têm uma base de história muito parecida antes de chegar, né, ao resgate ali pelo CRM e caírem nessa proteção do Okafor ali. Eles têm perdas que são grandiosas, que a Thor já tem algo mais bem resolvido naquele momento ali, que é o que ela mostra também pro Rick naquela grande cena lá no quarto do Rick. Sobre perder a esperança. Mas, na verdade, colocar fora essa esperança. E acreditar nesse maior que é o que o Okafor está querendo que eles vejam e que, na verdade, que eles sejam. Essa mudança interna para mudar as coisas todas como o CRM trata. E a Thor, a partir disso, cara, no terceiro episódio, quando ela sobe de escalão e ela recebe o Eklan Briefing, e a sua alteração já de pensamento para ela se afastar das ideias que tinha o Okafor, né? Deixando bem claro, inclusive pro Rick, eu não sou o Okafor. Isso é muito importante porque ele traz uma abrangência ainda maior para a personagem que eu acreditei muito, queria realmente se tornar uma antagonista do CRM e queria sim ter, num momento final, uma grande batalha não com o Michonne, mas com o Rick, por causa de toda a construção, a conexão deles no primeiro episódio, me levava muito, cara, a crer que a gente teria essa grande luta entre os dois ali, emocional, que obviamente iria para essa parte física, mas com um contexto emocional muito forte, por causa da conexão criada por eles no primeiro episódio ali, que já vinha de alguns elementos antes, né? A primeira aparição que tem da Thorne pra gente é ela agradecendo o Rick, né, por mostrar para ela que não tinha como fugir dali. Era impossível fugir dali. E a Thorne, ela tinha potencial, cara, para muito mais. Para muito mais. Eu acho que o maior desperdício desses três grandes personagens coadjuvantes que estão ali sempre ajudando os nossos protagonistas, cara, a Thor é a que tinha assim, ó, muito ainda a desempenhar e que tem o pior final. A morte do Okafor e a morte do Neto, elas são mortes que a gente fica com aquele peso da perda, mas são mortes que a gente entende narrativamente para deixar tudo em risco e também são mortes que influenciam muito na progressão dos dois protagonistas, tanto de Rick quanto de Michonne. E traz diferenças ali para os personagens a partir do momento que acontece cada morte. A morte da Thorne é um desperdício por completo da maneira como ela acontece no final de série, ainda mais sem General Bill. Ainda mais. E o quanto que a Thorne, ela vai conseguindo ter ali uma desconfiança da Michonne, o vulgo Dana, né, naquele momento do terceiro episódio, onde ela está prestes, inclusive, né, a executar ela, executar a Dana. É isso que ela vai fazer, porque ela já tem aquela desconfiança cada vez mais crescente dentro dela. Até chegar naquele momento antes do encontro,
né, logo após a explosão do gás e tudo mais, quando a gente vê ela sozinha e ela puramente ligando todos os fatos que aconteceram e ela conseguindo ter, através do seu próprio pensamento, cara, a clareza do que realmente estava acontecendo ali. Então, a morte da Thor, ela acaba sendo um grande desperdício por tudo que tinha sido criado da personagem antes. E em comparação com o Ockford, com o Neto, cara, é o personagem que teve mais envolvimento e não precisava ter esse fim. Ela poderia sim ter uma possibilidade da gente poder ver alguma coisa que essa personagem possa fazer além do futuro, porque ficou claro que ela realmente ela se transforma, porque ela volta a acreditar no que o CRM tinha de principal, através da palavra do General Bill. Ela esquece tudo aquilo que o Okafor tinha mostrado para ela. Entre Okafor e Bill, mesmo que ela fale o que ela falou no momento final, quando ela pega e entrega a máscara para o Rick, cara, a série podia ter deixado aquela situação final em aberto para poder aproveitar essa personagem e ser ela realmente, cara, a líder desse espólio, digamos assim, que teria do CRM. Né? Porque eu já estou teorizando muito, cara, que por mais a República Cívica possa ter pego o controle daqueles outros soldados do CRM que ou não estavam favoráveis àquilo que o Bill estava tendo como ideal, não concordavam, nem estavam lá naquela reunião em Cascades, estavam colocados lá na República Cívica, estavam colocados na Filadélfia. Ela poderia pegar realmente os dissidentes disso tudo e formar realmente, cara, uma liderança dentro desse espólio. E a gente viu isso como contexto, cara, em trocentas obras já na nossa cultura pop. E eu fiquei com sabe, aquele sentimento de... Pô, cara, por que mataram a Thor desse jeito? Por quê? Não precisava, podia ter deixado aquela situação mais aberta. E olha que ela tá aberta, porque a gente já conversou sobre isso, né? A situação da Thor, o nosso famoso, né? Não vi corpo, não tá morto, ela tá aberta. Só que tá muito jogado pro universo, essa questão toda de teoria. A série poderia ter deixado isso muito mais claro, até para deixar essa possibilidade daqui a pouco da gente ter uma antagonista aparecendo ali, né? Porque, querendo ou não, ela não tem a resposta sobre Alexandria. Ela não tem. Isso tudo foi completamente destruído pela Michonne. Ou seja, para Thorne chegar em Alexandria, cara, teria que ser realmente mover montanhas simplesmente para conseguir, né, chegar em toda essa resposta de onde eles estavam. Então seria muito complicado. E também levaria um tempo gigantesco para Thorne poder se recuperar de tudo que estava acontecendo com ela, dos ferimentos e tudo mais, e ela poder reunir esse tal grupo para formar esse espólio e tudo mais, desses dissidentes e tudo mais. Então não seria, assim, uma resposta imediata. Mas, ao mesmo tempo, cara, pô, me bateu muito o sentimento de que a Thorne podia muito mais. E principalmente não ter aquele final ali. Porque ele perde muito peso para uma personagem coadjuvante que teve muita importância, não só com o Rick, não só com o Sam, com a Michonne também. Ou seja, ela incorporou importância para todos os núcleos que a gente foi vendo ali ser desenvolvidos dentro de The Ones Who Live. Galera, coloque abaixo nos comentários qual desses três personagens vocês mais gostaram de assistir, qual que vocês gostariam de ter, né, ali uma possibilidade de um futuro diferente e o que aconteceu com a Thorne. Ela morreu? Ou ela não morreu? Coloque embaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!